Estamos na terceira aula, falando sobre fontes. É um recurso muito interessante. Bom, através das tags podemos colocar estilo no texto, HTML. Bom, temos aqui o Reader, por isso que é H1. Ele geralmente é do H1 até o H6. Ele é usado para colocar geralmente tags, mas para demarcar título e subtítulo. Também é chamado de Reader. Temos aqui então H1 ao H6. Vamos à nossa página e vamos ver como fica o texto criado em H1 até o H6. Quando você cria sinal do menor, o Dreamweaver já te dá uma base do que você quer. Quando você coloca H, ele já te dá um H1 até o H6 e te dá outras tags referente ao H. Vamos trabalhar aqui então com H1. Fechamos a tag aqui. Texto 1. Fecha a tag. H2. Temos o H3. O H4. O 5. E por último temos aí o H6, o Reader 6. Quando você salva a sua página, Ctrl S, se a sua página não estiver aberta, você pode ir lá no seu diretório, dar um clique duplo, abrir. Logo temos do maior ao menor, o H1 é o maior título, ou subtítulo, como você deseja. O H6 é o menor. Então temos aí uma formatação de texto definida entre o H1 até o H6. Vou colocar uma cor aqui mais viva, uma cor branca aqui no nosso background. Para visualizar melhor. Observe que eu coloquei 3 Fs e apareceu um cinza. 6 Fs aparece branco. Então temos aí o nosso texto feito em H1 até o H6. Vamos voltar para a nossa aula. Bom, através de tags temos como centralizar, aplicar negrito, itálico, sobrescrito no texto, entre outros. Para aplicarmos centralizado, por exemplo, no título H1, basta colocar Center, fechando tags no final de tudo. Se você fechar tags, por exemplo, aqui no 6, você vai centralizar do H1 até o H6. Se você coloca tag fechando Center no H1, apenas o H1 fica centralizado. Isso é muito importante. Então vemos aí que apenas o H1 ficou centralizado. Bom, temos aí também negrito, itálico, entre outros. Vamos criar um novo texto aqui embaixo, depois do H6. É sempre bom aqui, o que estiver dentro de body, selecionarmos e teclarmos Tab no teclado para o código ficar um pouco mais limpo. Então temos aqui texto usando negrito
e itálico. Eu posso colocar negrito itálico apenas o B e apenas o I, fechando o I. Observa que eu fechei primeiro o I e depois o B. Por quê? O I ele está dentro do B. Se ele está dentro do B, do negrito, então ele tem que fechar primeiro e o B ser o último. Ficar sempre por último. Eu salvo esse arquivo, atualizo F5. Observa que o meu texto está em negrito e itálico. Bom, itálico, como eu falei anteriormente, tem acentuação e não tem caractere suficiente para isso. Depois irei explicar isso. Então temos aqui o seguinte também a gente pode fazer. Apenas o itálico e apenas o negrito vai ficar em formatação. Observa aqui o texto usado. Bom, negrito eu coloquei negrito e itálico eu coloquei itálico. Tecla F5. Observa que apenas a formatação está na página negrito e na página itálico. Aí depende de como você quer usar a tua página, ok? Também temos aí o sub. Vamos colocar aqui usado a tag sub. Fecha a tag sub. Observa que fica abaixo do texto. E vamos colocar o E, apenas o E, como sup. Ele vai ficar acima, ok? Superior. O outro fica no inferior. Observa que temos aí uma formatação onde sup faz o texto ficar sobrescrito acima de todos e o sub abaixo. Esse pré aqui, quando utilizamos ele, vamos ver aqui. Observa que ele tira a formatação de todos. Por mais que fique ainda um pouco formato, mas fica estilo máquinas datilográficas, fica um estilo antigo, sem formatação. Ok? Então o pré serve para isso. A definição dele é essa, utilizar a pré-formatação, ou seja, deixe o texto da maneira que foi digitado. Ok? Bom, continuando aqui com fontes, temos aqui também o parágrafo, que é muito utilizado. Tudo bem? Temos aqui o P. Parágrafo 1. Fecha P. Parágrafo 2. Fecha P. Bom, esse parágrafo ele pula linha automático, ok? Conforme você vai escrevendo, observa. Aqui eu digitei alguma coisa. E aqui eu coloco um P. Aqui eu abro outro P. Quando eu salvo, automaticamente está na mesma linha no Dreamweaver, mas o P ele quebra a linha e cria um outro parágrafo do texto. Essa é a função do P, é criar um parágrafo. Bom, voltando lá, temos aí posições de texto na página. Temos aí a tag align igual posição e temos o conteúdo dentro. Esse align, para ele funcionar com a posição left, ou right ou center, temos que ter, por exemplo, um div, mais div iremos utilizar em CSS. Mas um P, por exemplo, você coloca aqui align center, align left. Vamos criar aqui mais um texto, copiar e colar. Texto 3. Align right.
Também tem o align justificativo, mas isso aí é para um conteúdo muito grande, tem como você justificar. Observa que temos aí o parágrafo 1 centralizado, alinhado à esquerda, o 2, e o terceiro temos aí alinhado à direita. Vamos para o quarto. Vou pegar aqui um texto na internet. Por exemplo, esse texto aqui no Wikipedia. Vou pegar apenas esse parágrafo. Aliás, esse parágrafo aqui. Observa que ele já está basicamente justificado aqui no Wikipedia. Então, vamos criar aqui um P. Jogar esse texto dentro desse P. E dar um align. E justificar. Observa que ele justifica na página, ok? Conforme você vai aumentando a página, vai aumentando o texto também, e ele continua justificado. Então essa é a função desse align justifica. Continuando, temos aí fonte. Explicamos algumas tags, mas a tag mais utilizada para a fonte é a própria tag fonte, aonde temos início fonte, fecha, aqui fica o texto de fonte. Ok? Na próxima aula a gente continua sobre fontes. Até lá!